Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Para hoje a gente falar das 5 feridas emocionais. Temas que aconteceram ali ao longo da nossa infância, entre 0 e 6 anos, na relação com o mundo, que nos causaram dores. E a gente até esqueceu disso, tocou a vida, mas muitas vezes ainda está com comportamentos que nos fazem mal, que funcionaram naquela época e que não funcionam mais tão bem. Talvez um comportamento muito controlador, outros muito masoquista, de ficar batendo em si mesmo, se fazendo mal, ou às vezes você escapa, foge de certas situações. Todos esses comportamentos denotam que você pode estar usando uma máscara, uma defesa. Talvez você veja isso até nos outros, mas eu vou detalhar aqui um pouquinho de cada uma dessas feridas e dessas máscaras para a gente começar uma jornada para você saber melhor como essas coisas que aconteceram lá no passado podem estar impactando atualmente. Vamos lá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, é isso. Primeiro, para eu me apresentar, eu sou Heitor Fagundes, sou psicoterapeuta, terapeuta de casais, também sou facilitador de uma metodologia chamada Pathwork, de autoconhecimento, e também dou treinamento em empresas aí comportamentais para ajudar os times a se desenvolverem mais. Sempre buscando que você compreenda o que acontece com você. O que acontece hoje em dia e que pode ter uma raiz na sua história. Tem coisas que não estão tão ligadas lá atrás, mas tem muita coisa que está. E talvez você se reconheça nessa metodologia que eu vou mostrar aqui. Então, essa primeira aula, essa aula introdutória, vai falar desse conceito de que nós temos 5 feridas emocionais, que, né, o ser humano, nós como seres humanos, e o que foi vivido lá atrás tem impacto no seu dia a dia de hoje, na forma como você se comporta. Como é isso, né? É assim, nós, quando crianças, a gente nasce com toda a alegria do mundo, né? Aberto, não quer saber de problema, quer só ser, brilhar essa energia aí para o mundo. Então vem cheio de amor, de alegria. Você pode ver aí crianças de hoje em dia muito espontâneas, né? Hoje a gente estimula essa espontaneidade, mas naquela época, ou seja, quando a gente era criança, talvez não fosse assim. E mesmo hoje em dia, não dá para fazer tudo o que a criança quer. Então, nesse embate entre o que eu, como criança, quero e o que o mundo oferece, a criança vive em dores. Então, pode viver uma dor de uma rejeição, pode viver um abandono, pode viver uma humilhação, pode viver uma traição, uma noção de injustiça. E não é viver uma vez. Provavelmente você já viveu alguma coisa dessa várias vezes. E isso cria uma ferida, cria uma dor, como se o nosso emocional ficasse com aquele lugar meio machucado. E a criança não tem maturidade emocional para lidar com isso. Muitos adultos ainda não têm, imagina uma criança. Então, o que a criança faz? Ela cria uma máscara, uma forma de se comportar que tenta resolver para ela seguir a vida, para ela tocar a vida. Então, não vou me dar conta de uma rejeição, nem sei o que é isso. Eu vou tocando, doeu, mas eu toco a vida. Só que isso feito durante décadas, o que acontece? Quando adulto, talvez você continue repetindo esse comportamento. E isso faz muito mal para o adulto, porque afeta as relações interpessoais, no trabalho, nos relacionamentos afetivos. Essa máscara, essa forma de se comportar atrapalha demais. E eu vou usar como referência o livro da Lise Bourbeau, que fala, né, estrutura isso nessas 5 feridas emocionais. Não é a única forma de estruturar essa linguagem existe em várias abordagens psicoterapêuticas, mas eu vou usar esse livro porque deixou muito estruturado, ainda que tenha um conteúdo profundo, ficou muito organizado a forma de ver. Então, agradeço a Lise, e vou aqui tentar fazer o meu melhor para passar para vocês um breve resumo de como é essa visão de que o que aconteceu lá atrás pode estar causando ainda problemas na sua vida hoje. Então, quais são as máscaras? Quais são os comportamentos? Então, quem sofreu a ferida da rejeição, lá no primeiro ano de vida, vai criar um comportamento escapista, que é
de fugir das situações, de desaparecer, assim, vou escapar daqui. Quem viveu a ferida do abandono, que é diferente de rejeição? Rejeição é eu não quero você. Abandono é assim, eu tenho outras prioridades, então eu não vou cuidar de você. A criança vê que o adulto tem outras prioridades, mas se sente abandonado. Vai criar uma máscara de dependente, ou seja, eu preciso de alguém, eu não dou conta sozinho. No caso de quem se sentiu humilhado, às vezes pais que falavam, você não serve para nada, você é uma criança feia, ou seja, todo tipo de humilhação vai levar a um comportamento masoquista, de fazer mal a si mesmo. Às vezes, se humilhar antes que outros se humilhem. Para quem sofreu a ferida da traição, aquele pai que você tinha expectativas em relação àquele adulto e essas expectativas não foram atendidas. Pode ter gerado uma ferida da traição. Então, qual o comportamento que a criança tem? Vai começar a tentar controlar tudo para não sofrer essa dor de novo. Então, cria pessoas muito controladoras. E para quem sentiu a dor da injustiça, nossa, fui injustiçado naquela situação, não viram o meu valor, tal. A criança pode sentir isso, vai criar uma máscara de rigidez. Então, se você se vê muito rígido, pode ser que tenha ali uma origem em um lugar que você se sentiu injustiçado. Então, como é que isso funciona? Qual é o efeito na vida? Então, a primeira coisa é que a pessoa vai recriar ou reviver esse tipo de ferida. A ferida que pegou para ela. Por quê? Porque o mundo está acontecendo, assim como nossos pais estavam aí cuidando da vida, fazendo as coisas, não estavam querendo nos ferir. Mas para mim pode ter pegado mais uma questão de injustiça. Para outra pessoa, às vezes até para o meu irmão, não. Para o meu irmão pega mais a questão da rejeição. Então não é o outro, é a gente que tem aquela ferida em nós, porque tem aquilo como tema de trabalho, né? como vida. E aí, o que acontece? Passa uma situação, a gente vivencia de novo aquela mesma ferida, porque ela está pedindo para ser olhada, para ser cuidada. Então, é a forma como a gente vai reviver isso. E quando a gente revive, a gente cria um ciclo vicioso, né? Que a gente recria esse momento na vida, vai usar máscara, cada um vai usar a máscara que escolheu, as pessoas podem, inclusive, ter mais de uma ferida, e de níveis diferentes também, mas vai escolher aquela máscara que eu acabei de falar. Só que a máscara não resolve. Então, a pessoa que é escapista, por exemplo, ela foge da situação. Ela, não estou aqui. Só que não vai resolver o problema. Ela vai, talvez, continuar se sentindo rejeitada. Fala assim, nossa, ali eu não podia estar. E aí, ela vai confirmar, como não resolve o problema no adulto, para a criança tudo bem, mas no adulto não resolve, aí ela vai sentir que não tem saída, que a vida é assim mesmo. Só que não tem jeito, uma hora ela vai ter que olhar, porque senão a dor vai ficando cada vez maior e essas situações acontecem cada vez mais. E aí, cada um tem aqui um comportamento que chama atenção. Talvez você se identifique com um ou mais. Então, quem usa a máscara do escapismo, a pessoa se sente rejeitada como ser. É como se ela não tivesse direito de ser. Essa máscara, quando criada, é criada lá nas primeiras experiências, no primeiro ano de vida. Então, eu não posso ser. E olha a dor que isso é. E ela leva isso para a vida. Talvez até hoje você sinta que não pode ser você. Para quem cria a máscara da dependência, essas pessoas não se sentem alimentadas afetivamente e acreditam que não vão conseguir realizar nada sozinhos. Então percebe-se, lá no fundo você tem essa marca, né? De, nossa, eu faço, mas não me alimento, não me sinto afetivamente alimentado. Isso é intenso, isso é profundo. E pode gerar uma ideia de que você não vai dar conta de nada sozinho, criando aí uma dependência, como máscara. Depois tem a pessoa que cria a máscara do masoquista, que vai fazer o quê? Vai se castigar ou se humilhar antes que outra pessoa o faça. Sabe aquela piada, aquela pessoa que faz piada sendo o motivo da piada? Ela está num lugar, até faz as pessoas rirem, mas se pondo para baixo.
é como uma defesa para que não a humilhem. Ela mesma se humilha antes. E vários outros comportamentos que a gente vai depois ver mais a fundo. Para quem cria a máscara do controlador, essa pessoa faz de tudo para conseguir a atenção de uma pessoa do sexo oposto. E ela tenta se mostrar muito confiável. Então, assim, vem, olha para mim. Então, se é um homem, vai tentar atrair uma mulher, se é uma mulher, vai tentar atrair um homem, vai dizer, olha, eu sou confiável, confie em mim. E isso, às vezes, tem uma intensidade que, no fundo, tem uma tentativa de controlar. Né? Se vincule comigo, mas eu vou controlar você para que não haja traição, que a grande ferida é a traição. E quem cria a máscara do rígido busca não sentir os sentimentos, acreditando que assim vai ser o melhor. Então eu fico rígido, porque sentimento é uma coisa que eu não sei muito bem o que fazer, eu não controlo isso, né? E ele aparece. E como eu aprendi a ser rígido, eu vou ser rígido também comigo mesmo e vou ser rígido com os meus sentimentos, porque eu vou tentar a todo custo ser perfeito e ser justo, porque eu não quero sentir a injustiça. E também vou exigir que sejam justos comigo, porque eu estou rígido, porque eu estou certo, eu faço certo. Então tem esse lugar. Se reconheceu, já é uma dica, mas tem uma dica maior ainda, que é o corpo. Por quê? Porque estas feridas geram um impacto no corpo. Talvez, se tem uma ferida muito específica, vai ser um corpo exatamente assim. Mas, normalmente, a gente tem uma mistura desses impactos. Mas, para pegar a essência, vamos lá. Quem vai ter a ferida do escapista, né, o comportamento escapista, vai ter um corpo que quer desaparecer. É um corpo assim, eu não existo, eu não tenho direito de ser, então o corpo vai quase que tentando sumir. A pessoa que às vezes você nem vê, ela está ali, mas você nem vê. Já quem tem o aspecto do dependente, ele vai ter um corpo sem tônus, sabe? Uma pessoa que não, o corpo é mole, assim, ele até é magro, tal, mas ai, que nem essa moça aqui do desenho, né? Então, não tem tônus, não tem vitalidade, porque vai sempre depender de alguém. O masoquista, ele vai ter um corpo mais gordo, mais cheio, de forma que ele se sinta mal com o próprio corpo. A pessoa às vezes até demora um pouco para ver isso, mas para sentir essa vergonha, mas ele não gosta do corpo. Né? Ele cria um corpo para ele, né? Ou seja, acaba inconscientemente criando um corpo que fala assim, eu não gosto. É como se houvesse uma humilhação de si mesmo, uma vergonha de si mesmo. O controlador, como ele quer passar essa confiança, ele vai ter um corpo com mais energia aqui em cima, assim, querendo se mostrar confiável, né? Também um corpo mais sedutor, uma coisa que atraia você, que te vincule e que ele possa te controlar. E o rígido, ele vai tentar ter um corpo perfeito, vai ser assim, o que eu posso fazer para ser perfeito, para ter um corpo perfeito e de forma rígida? Ele vai ter movimentos, mas o rígido dançando, por exemplo, ele vai se preocupar em dançar perfeitamente. Não vai ter muita a flexibilidade. Então, percebe como com essas leituras a gente consegue juntar o comportamento e o impacto no corpo, para se identificar, se ver. Percebe se você se viu em alguma dessas características. E aí, o que fazer? Né? Então, assim, meu Deus, e agora? Então, primeiro é tomar consciência. Porque fala assim, nossa, tá bom, isso aqui me tocou, isso aqui realmente fala comigo. Depois, acolher-se sem culpa. Todo mundo passa por isso, tem experiências na infância que não sabe lidar emocionalmente, acaba sofrendo dores e que vai lidar de alguma forma com uma máscara, porque a criança não tem o que fazer. E aí, o próximo passo é perceber os efeitos na vida. Nossa, com essa máscara aqui, eu estou tendo esse impacto. Estou me comportando assim. O que eu posso fazer? Aí, uma parte importante do trabalho é permitir a cura da relação com os pais. Algumas feridas são causadas pelo pai, o genitor do mesmo sexo, tem feridas com o genitor do sexo oposto, tem feridas que são os dois genitores, e a gente vai depois explorar isso um pouco mais, mas durante o processo é importante começar a ter esse contato e essa abertura para fazer uma ponte com os seus pais, seja do mesmo sexo ou do sexo oposto.
Depois, fomentar o comportamento sem a máscara, né? Ou seja, agora que você identificou a máscara que você usa, o comportamento que você usa, fomentar, fazer diferente, devagar, e aceitar as recaídas, porque vai recair. Você está fazendo isso há décadas, então vai ter recaída. Mas tudo bem, faz parte também do processo. E o que acontece depois? Então, depois que você passa por esse processo, há uma cicatrização dessa ferida. Você limpou, sabe? Tem umas marquinhas, quando você lembra ainda é doído, mas, passou. Você cria uma resiliência emocional. Então, aquela mesma coisa acontece, mas você já não reage tão fortemente. Você está tranquilo, eu sei de onde isso vem, já vivi, e você passa a ter uma nova forma de ver a mesma realidade. É impressionante. Você descobre, você faz a ponte e descobre algo assim, você fala, nossa, não está mais me incomodando, eu estou sabendo lidar, eu criei essa resiliência emocional. Isso vale muito, às vezes, para empresa, para times de empresa que tenham pessoas que você não dá conta de lidar, de repente você passa por um processo desse e fala, nossa, agora as pessoas estão até legais, assim, em grupos isso é muito comum de acontecer. E depois que você faz um processo para uma ferida, por exemplo, você pode vir para novos crescimentos dessa mesma ferida ou de outra. Porque, como eu falei, a gente tem níveis diferentes dessas feridas e da mesma ferida você pode fazer uma camada, depois você vai para uma camada mais profunda, ou então você, poxa, agora esse comportamento escapista, por exemplo, realmente eu não tenho mais. Então, quero olhar um pouco para o meu masoquismo, quero olhar para o meu lado controlador, e aí você vai trabalhando outras questões. É muito rico de fazer esse caminho, mas é muito gostoso, porque transforma a vida em vários aspectos. Então, quero deixar aqui um convite para começar essa jornada. Vão ter 5 vídeos que vão sair sempre às 17 horas. Então, se assina aqui o canal, marca para você já receber a notificação do próximo vídeo que vai sair. A gente vai começar com a primeira da rejeição para você se aprofundar. E depois, se tiver qualquer dúvida, só entrar em contato, comentar nesse vídeo, naqueles vídeos, ou entrar aqui no nosso site, eu e a Vanessa, minha esposa, a gente está à disposição para ajudar você aí nesse caminho, tá bom? Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, vai ser um grande prazer ter você com a gente nesse caminho. Um grande abraço.